Olá, estamos começando mais uma live. E aí hoje eu vou falar com a Alessandra Bales da Vejinha, né? Ela está entrando na sala. Vamos lá. Vamos aguardar a Alessandra. Deixa eu ver se eu... Agora vamos ver se deu tudo certo. Já tem convite, já tem tudo. Espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Aí qualquer coisa vocês aproveitem e reclamem. Aí se não tiver, é bom, né? Vão comentando. Eu vi que tem bastante gente que está aqui entrando e que é finalista, né? É, do prêmio. Vamos ver se deu certo. Vamos lá. Eu estou chamando de novo. Então, eu mandei para você, Ale, a Ale está me falando aqui, eu mandei um convite para a Vejinha. Aí você já pode entrar. Ah, tá dizendo aqui, Veja São Paulo não está conseguindo participar. Eu não sei por que tá rolando essa dificuldade. Vamos lá. Sabe como que é, né, gente? Tecnologia é sempre, às vezes, imprevisível. A gente vai conseguir falar em breve, vai dar tudo certo. Deixa eu mandar de novo o convite, aquela coisa. Ó, acabei de mandar o convite, mais uma vez. Ó, ela está pedindo para eu mandar de novo. Pronto. Estou mandando para Veja São Paulo direitinho. Senão você me manda e eu te coloco aqui. Né? Aqueles momentos de breve expectativa. Ah, agora sim. Agora que entrou, consigo convidar. Pronto. É questão de segundos agora, gente. Essa tecnologia maravilhosa que às vezes tem essa coisa da gente demorar um pouquinho. Então, está dizendo que Veja São Paulo não está conseguindo participar. Eu não sei o que está acontecendo. Que estranho. Vou convidar mais uma vez. Convidei aí, Alessandra. Vamos ver se entra. Ah! Agora sim, A tecnologia nos traindo. não é? Tá dando para me ouvir bem? Te ouvindo perfeitamente. Eu não sei se as pessoas te ouvem, Ah, mas eu te ouço muito bem. que bom. Então, boa tarde. Boa tarde. Eu beber é um tal de a pessoa colocar assim, tal bar tinha que participar, tal restaurante, né? Fica aquela. E aí outro dia um leitor escreveu assim: o bar tal tinha que participar desse sorteio. Aí essa palavra me chamou a atenção. Eu falei, não, a gente tem que explicar que tudo que o Comer e Beber não tem é sorteio, né, Arnaldo? E aí, assim, Arnaldo Lorenzato, crítico de gastronomia, editor sênior, que está tão acostumado a fazer entrevistas, hoje vai ser um pouquinho entrevistado, então. Que eu vou fazer um monte de pergunta para tirar dúvida de todo mundo. É verdade, a gente vai inverter os papéis hoje, né? Eu que normalmente entrevisto as pessoas, estou aqui para responder perguntas, começar pelas suas. Dizer primeiro que é um prazer estar conversando com você. A gente não tem se visto ao vivo, né, Ale? Porque a gente mantém o distanciamento social e isso é muito importante ainda, né? Mas isso não impediu que a equipe da Vejinha circulasse pela cidade e bastante, com todos os cuidados, para produzir a edição que a gente lança com uma premiação ao vivo,
transmitida pelo YouTube. Então, várias pessoas têm me escrito, sabe? Principalmente em inbox, perguntando, não, vai ter premiação? Vai ter... Não, premiação vai ter. Ela não é presencial. Então, várias pessoas, vocês vão mandar convite? Não, não vão mandar convite. Não podemos mandar Ainda convite. não é hora, né? Não, não é hora. E aí é uma premiação, não tem sorteio, né? Esse é um trabalho que a gente faz de formiguinha. A gente vai a todos os Primeiro eu queria locais. perguntar assim, quantos lugares vocês visitam para escolher os ganhadores? Olha, esse ano até que não foram tantos, foram cerca de 500, né? Para a gente Não, chegar a um são resultado. muitos. A gente visita mais, você sabe, né? É um trabalho de uma fé e de uma força, de uma coragem que se repete. Eu, quando sentei e escrevi os últimos textos no computador esse ano, eu fiquei pensando assim, gente, tem lugares que eu escrevo há 25 anos. E aí, assim, como que a gente consegue, e é isso que é o grande desafio, escrever um texto com um frescor, com um olhar novo, depois de 25 anos. Não repetir o mesmo prato, ou se repetir é porque tem um sentido, é a alma daquele lugar. Enfim, como descrever novamente, né? Porque às vezes os lugares mudam um pouco e não há nenhum problema, né, nisso. E essas 500 visitas vocês fazem, né, tem uma equipe de gastronomia, não é só Arnaldo é o editor sênior, mas tem o Saulo Yassuda e a Gabriela Moro, que a gente também não pode esquecer de falar da sua equipe de Vamos falar gastronomia, deles. fora estagiários. Essas 500 visitas vocês fazem ao longo de quantos meses? Eu sei que neste ano, como no ano passado, foi um pouquinho mais corrido, né? Assim, de ter que fazer mais visitas num dia, porque realmente não dava uma parte do ano, as coisas ainda estavam fechadas ou parcialmente fechadas. Então, a gente tem um compromisso, é bom você falar, já puxar esse assunto. Primeiro, nós somos em 3 pessoas só. Então, assim, se aparecer alguém aí no seu restaurante dizendo que é da Vejinha, não acredite. São 3 pessoas, é Arnaldo Lorenzato, Saulo Yassuda e Gabriela Moro. Segunda coisa importante, não pedimos nenhum tipo de cortesia. Todas as nossas refeições são pagas pela Editora Abril. Por quê? Porque o nosso trabalho é avaliar. E quando a gente avalia, a gente não pode aceitar cortesia. Esse é o nosso modus operandi, cada um trabalha de um jeito, opera, né, atua de um Na jeito. Veja São Paulo a gente faz dessa maneira, né, Arnaldo? Eu estou falando da nossa maneira. Então, assim, primeira coisa, a gente não vai aparecer e dizer, olha, eu sou fulano de tal e tal. Segunda coisa que a gente vai anônimo, a gente tenta, né? Porque eu fui anônimo eu não falo os meninos, porque eles já são muito mais novos do que eu. Mas eu fui anônimo durante um período longo, quando você não tinha internet. E aí, quando veio a internet, a gente abriu mão do anonimato, não havia mais o que fazer. É uma mentira, todos os críticos são conhecidos, não acreditem. As assessorias são contratadas, e quando eu comecei não tinha assessoria de imprensa, eram raríssimos os restaurantes que tinham, e você manda um Media Kit, a gente já sabe disso também, com foto de todas as pessoas que fazem gastronomia, não só da Vejinha, como de outros veículos, né? Quanto é importante, não é como você me trata. É claro que se você me maltratar, eu vou ficar chateado. Mas é como você trata a mesa do lado. Né? A gente está interessado em saber o geral. Né? E um dos itens de avaliação é justamente o serviço. Né? O serviço pesa muito. Por quê? Porque o restaurante, o bar, o endereço de comidinhas é uma extensão da nossa casa. E no serviço, o que você observa quando você vai para avaliar? Bom, muitas coisas, né? Ali, a primeira coisa é a gente... Olha, se você olhar minha unha, olha como ela tá curtinha. Se a do garçom não tiver assim, já tem um problema. Né? Porque se você não olha para a unha do teu garçom lá no teu restaurante, como que você está olhando para a tua cozinha? Né? Claro. Então é uma coisa básica, ele vai me entregar. Hoje não entrega, né? Ele aponta, então eu já vou ver o dedinho dele. E assim, vou dizer, são coisas automáticas. A gente vai tomando nota de vários itens na cabeça e depois anota isso, né? Para poder compor por que aquele restaurante vai ter estrela, mais do que qualquer outra coisa. Por que ele vai ter estrela? Mais do que ganhar essa eleição. É que como a gente vai avaliar o restaurante mesmo. Claro que a gente quer ser bem atendido. A segunda coisa, ali não tem coisa pior, né? E aí eu sou o maior bobo da corte nesse momento. Eu não sei nada. Então, assim, se a pessoa me falar que tem endívia, eu quero saber o que é endívia. Né? Não vai ser a primeira vez que eu comi endívia. Eu estou falando de um item mais raro. Mas, se tiver... Então, que os garçons sabem...
Que os garçons saibam explicar os pratos, que tenham um atendimento Exato. não só gentil, mas eficiente, porque às vezes a pessoa é gentil, mas não é eficiente, o que não adianta nada. Cuidados Então, com higiene, esse tipo de coisa. um teste básico é assim, todo lugar deve ter preparado a sua equipe para explicar o que ele serve. Então, quando eu falo que eu dou uma de boba, eu pergunto absolutamente tudo, é mesmo que eu saiba. Por quê? Porque eu preciso entender o que aquela pessoa está me explicando. Né? E muitas vezes as explicações são erradas. Às vezes, em lugares mais complexos, por exemplo, de comida autoral, às vezes o garçom explica a coisa errada, a gente anota e depois não bate quando vai conferir, tá? Quando vai Então checar. saibam vocês que isso acontece. Mas eu falo, mas não tem isso. O garçom fala, não, não tem. Eu tinha certeza que tinha, mas enfim, isso até é acontece. uma questão, às vezes, de saúde, porque às vezes ele deixa de citar um item que alguém pode ter algum tipo de alergia. E alergia não é só de coisas básicas como camarão, né? Tem outras coisas que podem ser ali uma pegadinha, digamos, para quem tem problemas de saúde. Ou tem alguma Trigo. restrição alimentar. Né? A gente tem intolerância a trigo. A gente descobriu que as pessoas têm isso. Então, tem gente que não pode comer massa. Então, precisa ser muito claro toda essa explicação. Né? Agora eu quero perguntar. Eu te cortei porque tá com um delayzinho, desculpa, tá? Que às vezes eu te corto Fica à porque tá com um vontade. pequeno delayzinho. Agora eu quero saber o principal, que é como avaliar os pratos. Eu sei que você não come um prato só a cada visita, né? Você pede uma variedade para ter ali uma noção de como é a cozinha desse restaurante, como é o cardápio desse restaurante. Eu queria muito saber isso. Essa coisa que eu acho que as pessoas têm mais curiosidade para saber o que você leva em conta, como é ali no dia, o que você pede, se pede tudo. Eu sei que você pede até o café e depois faz anotações sobre isso no texto. Às vezes tem um restaurante nesse ano que você vai escrever ali. O ano passado o cafezinho não estava bom, mas neste ano estava. Então, também como tem esse comparativo. Então, eu queria saber como é mesmo a visita de avaliação. Bom, então vamos falar um negócio antes. É assim, tanto o meu papel como o do Saulo e da Gabriela, nós somos críticos. E crítico não é um amigo do dono do restaurante. Não quer dizer que a gente seja inimigo, não é isso. Mas a gente vai encontrar coisas que talvez não sejam as mais adequadas. E a gente precisa alertar. Né? A crítica tem esse papel. Né? A Lê está se divertindo porque ela encontrou um texto em que eu tomei um cafezinho muito ruim ano passado e eu repeti, esse ano ele estava muito melhor. Então, vejam, eu continuo insistindo, eu tomo um café e eu lamento se ele vier ruim novamente. Eu vou dizer, olha, pula o café, etc, etc, etc. Mas o interessante é a gente pensar, vamos falar de comida então, né? Um prato, ele vai se anunciar primeiro pelos seus aromas. Então, tem algo chegando antes que vai despertar o meu primeiro sentido, que é o olfato. Né? Então, como que chega esse prato, qual o odor que ele tem, ele é agradável, a gente já percebe uma harmonia, porque parte da sensação que a gente vai ter depois na boca, e a língua que determina isso, tem a ver com o que a gente sentiu no nariz. Né? O olfato é muito importante. Naturalmente, a etapa seguinte, que é muito tranquila, é olhar esse prato, observar esse prato. Né? Os pratos, depois da Nouvelle Cuisine, isso que os franceses inventaram, nos anos 60 e 70, fim dos anos 60 e início dos 70, deixou os pratos limpos. Aliás, tem culinárias que já têm isso como regra, que é o caso da culinária japonesa. Você vê que tudo é muito bonito, exuberantemente bonito. E, finalmente, a gente vai provar esse prato. Né? É claro que eu estou simplificando um pouco aqui, mas a gente vai provar. E esse prato, se ele for um sushi, por exemplo, ele tem que estar frio. Né? Frio o peixe, mas não o arroz, talvez. Então, você vai entender esse jogo de sensações na sua boca e o equilíbrio. É lindo quando a gente pega um prato que tem muitos ingredientes e nenhum se sobrepõe. Às vezes tem um que é mais estrela, é mais vedete, é proposital. Mas quando o chefe consegue encontrar um ponto de equilíbrio, isso é formidável, né? É isso assim, pra gente como passar um cometa no céu, né? Você fala, nossa senhora, o que foi que eu comi aqui? Como isso me impressiona, né? Por isso, às vezes as pessoas falam assim, Ale, você não cansa de fazer? Não, tem sempre uma surpresa. Muito bom. E assim, e você às vezes precisa voltar a um restaurante? Então, isso é uma outra coisa importante. A gente
volta pelo menos uma vez por ano ao restaurante. E às vezes é necessário voltar mais de uma vez. Né? Quando a gente faz uma primeira visita, por exemplo. Claro que com o tempo a gente ficou treinado e tal, a gente consegue reconhecer qualidades, identificar coisas que possam ter um ajuste, etc. Né? A gente não faz consultoria, não é isso, porque a gente está pensando, o nosso alvo tem que ficar muito claro, é um só, o leitor. O nosso leitor. O nosso compromisso é quem assina a nossa revista, compra a nossa revista na banca ou nos acompanha nas redes sociais. Isso é genial, né? Você tem alguém ali que é o nosso principal... Esse é o nosso cliente, é para ele que a gente trabalha, não tem jeito. E é ele que nos olha, né? É ele que nos avalia. É por isso que a gente tem... É tão incrível, né? A gente tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Não é por acaso. Fala para muita gente, né? Eu queria te perguntar de novo, porque eu acho que eu te interrompi, você não explicou direito e agora eu fiquei na dúvida de novo. Quando você vai escolher os pratos, você escolhe o quê? Uns 3 pratos de cada restaurante? E como você escolhe, esse ou aquele, um carne, um peixe? Como é que você faz? Ou não tem isso? Meio na hora você vai estar Você quer o número de pratos? Eu vou te falar. Porque as pessoas vão ficar assustadas de como você tem que pedir coisas para experimentar e conseguir fazer sua avaliação. Então, em média, a gente prova 6 pratos, eu explico. Sempre 2 entradas, 2 pratos e 2 sobremesas. Isto vai modificar de lugar para lugar. Eu posso pedir menos entrada, mais prato, enfim. Isso sempre tem um jogo, né? Se o lugar eu conheço e eu já provei as entradas, eu vou e peço mais pratos. Então, eu sempre vou acompanhado, né? Com exceção do ano passado, né, que eu fui sozinho, basicamente, porque nós tínhamos uma pandemia. Foram poucos os lugares que eu fui em dupla, raríssimos, né? Porque não se pode, enfim, se descuidar dessa história. E não podia ter alguém na mesa com você, enfim, né? Não. Convidar outro repórter, por exemplo, para ir junto, não tinha como sentar ali perto, comer na mesma mesa. Ainda bem que agora, um pouquinho vacinados, um pouco a gente consegue com distanciamento ali na mesa, mas ainda dá para fazer isso agora, né? Tá um pouquinho melhor. Exato. E aí você perguntou uma coisa importante, que é assim, é uma coisa que eu meio que respondi antes, eu vou responder de novo. Então, por exemplo, tem restaurantes que têm pratos que são especialidades. Isso é ruim dizer, mas eles acabam conhecidos por um ou outro prato, então a gente acaba pedindo esse. E a gente tem sempre uma meta que é provar algo que desafie o paladar. Algo que seja mais complexo, mais difícil de preparação. Então você não vai me ver chegar no restaurante e falar assim, ai gente, eu quero aqueles frios maravilhosos que vieram da Itália ou da Espanha. Não, isso não me interessa provar. Não tem a mão da pessoa que fez o restaurante. Eu preciso provar o que o cara cozinhou, né? Então assim... não só assim, um produto industrializado que chega ali para ele, né? Por mais qualidade pronto, né? Que essa coisa tenha. Então, isso você pede na sua casa, você prova na sua casa, entendeu? É uma situação um pouco diferente, né? Porque a gente vai avaliar técnica, tempo de preparo, porque assim, às vezes demora, né? Uma das coisas que incomoda quem está com fome é o tempo que o prato demora para ser expedido, né? Demorar demais é ruim, né? Então, são vários itens que a gente vai anotando ali, né? Automaticamente, porque a gente tem um treino, um preparo para isso. Volta e meia, né, eu acho muito curioso, as pessoas dizem que a imprensa, né, eu queria até que você falasse sobre isso, Ale, você que está aí há tanto tempo também, muito menos que eu, né, gente, ela é criança, e aí, mas que está aí tanto tempo, guerreira e tal, as pessoas sempre dizem, olha, a imprensa vai acabar. Não é verdade, a imprensa não vai acabar, ela está aí para provar, e a Vejinha chegou aos 25 anos. E a gente tem, nesta edição, um número excelente de lugares. Não tem publicação que tenha o mesmo número. São 465 endereços. Né? E a gente vai reforçar aqui de novo o que você já falou também, né? Que tudo isso pago pela Veja São Paulo. Então, por isso que a gente pode fazer essa avaliação independente, porque a gente não depende de, esse restaurante me deu um prato de graça e vou elogiar, não. A gente tem uma avaliação isenta justamente por isso. A gente tem o nosso bolo de notas fiscais, né, Arnaldo? Que a gente vai guardando, né? É bastante grande. Então, a gente tem essa isenção justamente por isso. Aí eu queria te perguntar agora um pouquinho de bares. Bares
o Saulo e a Suda que costuma ir, mas também é avaliada a cozinha, né? Não só a bebida. Tanto que a gente tem essa categoria que premia a cozinha, a melhor cozinha de bar, né? Sem dúvida. Então, assim, vamos lá. Bar é o que se vale das coisas prontas, porque a cerveja tem que estar na temperatura certa, mas ela vem pronta. Vamos pegar esse exemplo. Mas você Uhum. tem no bar uma coisa maravilhosa e que, salvo engano, e o Saulo que deve estar assistindo me corrija, mas nós temos três bartenders concorrendo que são estreantes, eles nunca foram indicados antes. Então, a gente tem aí a observação da maestria atrás do balcão, preparando combinados etílicos, né? Então, Uhum. às vezes nem etílicos, mas a maioria sim etílicos, maravilhosos, né? É gente que entende de proporções e tal. E tem uma É uma outra química mesmo, né? total, Ale. Tão bonito de ver. Então, e tem uma coisa que é muito legal, é que o bartender é meio um psicólogo, ele é meio o cara que ouve quem está do outro lado do balcão, né? Isso Uhum. é outra coisa espetacular, essa capacidade de ouvir, de atender, de entender o cliente que pode estar tomando um pouco a mais, de tudo isso, né, que faz um conjunto desse profissional tão maravilhoso. Bom, isso é uma característica de bar. A outra característica é servir bem comida. Você tem toda a razão. Tanto que a gente tem mais de uma categoria que premia a comida, né? A Uhum. gente tem a categoria que premia refeições, mesmo que são restaurantes dentro de bares, bares-restaurantes, que é o que a gente chama, né? Uhum. E, então, isso é uma característica. São, às vezes, menus elaboradíssimos, né? A Casa do Porco Bar, por exemplo, é um exemplo disso? A Casa do Porco Bar, o Close Wine Bar, a gente tem Uhum. o Nietzsche, né? O Nietzsche Bar de Tapas, que são os três finalistas, que são bares que têm uma cozinha excepcional, né? Uma cozinha que realmente faz bonito. Então, isto nos chama muito a atenção, a gente vai provar. Na Casa do Porco Bar tem menu até agora, né? Que é uma coisa que está sofisticando. Então, cada um tem esta característica e a gente observa isso muito em detalhe, né? Olha, a gente tem uma preocupação hoje de chefes que estão trabalhando com pequenos produtores, com orgânicos, com animais que não que sofrem menos, que não vão ter aquele confinamento horrível. Enfim, tudo isso faz um conjunto que faz com que as pessoas prestem atenção, né, no que está acontecendo. Eu digo o cliente mesmo, o consumidor, o nosso Uhum. leitor, né, e cria movimentos muito importantes, né, Ale? É muito legal esse cuidado todo com a cozinha, que não está só no restaurante. A outra Categoria? categoria que eu amo, que a gente premia, é petisco, né? Então, Ai, que a delícia. petiscagem é um negócio, é uma delícia, né? Enfim, E é aí, isso, né? aí você falou em petisco, eu lembrei de mais gente, né? Que uma hora vai chegar isso de a gente voltar a sentar na mesa com vários amigos, né? Por enquanto a gente está evitando, mas daqui a pouco vai. E petisco tem cara de sair com os amigos, né? E aí eu tô lembrando assim do Sim, público, que uma coisa muito legal do Comer e Beber é que o público pode virar crítico por um dia, né? E ali tem entre os nossos pré-selecionados, votar no melhor restaurante, melhor comidinha, que a gente coloca pizzaria, sorveteria, tem vários tipos de estabelecimento, e os bares. E esse ano, por exemplo, foi um sucesso essa votação, acho que foram quase 30 mil votos, né? A gente teve entre a votação do público, né? impressionante, foi um negócio surpreendente, Todo assim. mundo Bom, querendo opinar sobre os melhores de São é, Paulo. eu vou explicar então como funciona, né? É assim, quando a gente tem os finalistas um mês antes desta data, que é a de amanhã, que é a da premiação, a gente divulga os finalistas nas nossas redes sociais, né? Hoje a gente publicou de novo, porque a gente divulga os finalistas como? São 3 finalistas, né, que concorrem, e aí o público também pode votar nesses 3 finalistas e escolher o seu, que nem sempre bate com o nosso. Isso é muito interessante, né? Uhum. Vocês vão poder depois ver na revista, ver
nas redes sociais. Mas, naturalmente, para a gente, isso não tem o mínimo problema. Por quê? Porque aqueles 3 selecionados, eles são os melhores. A gente tem certeza disso. Uhum. E neste ano foi um recorde. Por quê? A Alessia lembrou bem, em apenas 10 dias, nós tivemos quase 30 mil votos. Né? Olha a vontade dessas pessoas votarem. Eu preciso agradecer imensamente, 15 mil desses votos foram para restaurantes. Como as pessoas gostam de comer fora. Então, São Paulo, eu não tenho dúvida que é uma cidade cada vez mais gastronômica. Né? Não que ela não fosse antes, mas ela está num avanço nesse sentido, né? As pessoas querem discutir. Virou um assunto fundamental para as pessoas falar sobre comida, né? Então, muito legal. Muito. Eu realmente fico emocionado em imaginar que quase 30 mil pessoas votaram. Né? Foram Na nossa urna eletrônica. Escolhidos. Na nossa urna eletrônica. Uma categoria que eu gosto bastante é a de chefe revelação. Eu acho uma categoria muito gostosa porque, assim, hoje o chefe revelação de hoje, daqui a uns 4 anos, acaba sendo reconhecido como uma pessoa super famosa na cidade ou super importante na gastronomia da cidade. E a gente tem alguns casos desses, né? Que a Vejinha deu o prêmio como chefe revelação, mas depois a pessoa volta até em outras categorias, depois às vezes de 3 anos, 4 anos, 5 anos, e volta em outra categoria ganhando com seu restaurante. Como é que você é aí olheiro de chefe de cozinha? Olha, a gente observa todo mundo, né? Não é porque a gente premiou uma vez, mas é lindo observar a evolução de carreiras, né? A gente tem um único caso, que é a Viviane Gonçalves, do chefe Vivi. Ela foi chefe revelação e em 2019 ela foi chefe do ano. Né? Então, a gente tem esse único caso. Eu não posso dar um spoiler, porque tem um negócio que está acontecendo na edição desse ano. Então, sei. morram de curiosidade que eu não vou abrir minha boca. Mas vamos deixar para lá. Sem spoiler. E a gente fica morrendo de vontade de dar um spoilerzinho, né? Deixar as pessoas felizes, mas não tem spoiler. E aí, a gente tem gente que construiu carreira, né? Vamos pegar a pessoa mais óbvia, no sentido de, hoje, carreira exitosa, de conhecimento de público, né? Que é uma pessoa famosa, que é o Henrique Fogaça, né? Foi chefe revelação e ele faz um tremendo sucesso com o programa de TV. Premiados, a gente tem o Paulo Barros, que é sócio de Salvatore Ilói no MoMA, Modern Moma Osteria, que ganhou depois de melhor tratoria, enfim, levou prêmio pelo do ECOC, enfim, tem aí uma coleção de prêmios. Então, a gente tem chefes que a gente tem certeza que o nosso olhar foi bom, que deu certo, que a gente apontou para o lugar certo, que a gente percebeu um talento. Assim, eu percebi antes, né? Meio um pouco isso também, né? Que premiar uma revelação é meio perceber antes que aquilo lá, né? Como se diz no interior, vai dar futuro, né? É uma felicidade, né, Ale? Porque é sempre uma aposta, né? A gente tem um caso muito particular, que o chefe foi embora daqui de São Paulo, mas que é o Alberto Landgraf, que está no Rio com o TEC. E ele ganhou aqui como chefe revelação. E eu me lembro que eu falei, é uma pena, porque o restaurante acabou não vingando, o Alberto acabou indo para o Rio e tal, mas eu me lembro que no fim daquela premiação, eu cheguei e conversei com ele ao final, os olhos deles brilhavam, e eu disse, agora você tem que ser o primeiro chefe do ano, né? E não rolou aqui, rolou no Rio de Janeiro. Olha que interessante, porque a gente acompanha tudo, né? Este ano a gente tem 35 categorias, né? E essas categorias, elas vão mudando conforme o ano. Elas não são sempre as mesmas. E elas são sempre... tem alguma ligação com o presente, com o que está acontecendo. Acho que um bom exemplo de uma categoria desse ano é que a gente está premiando lugares de ambiente arejado, né? Uma das categorias é ambiente arejado. Que, claro, tem tudo a ver com agora, que a gente recomenda que as pessoas frequentem mais esse tipo de lugar, enfim. E aí eu queria saber como você e sua equipe decidem qual categoria vai entrar naquele ano, né? A gente revisitou aí os 25 anos, que a gente está fazendo 25 anos de Comer e Beber, a Vejinha é um pouquinho mais velha, mas Comer e Beber tem 25. Tem umas categorias, por exemplo, casa de chá,
que é uma coisa que hoje não faria sentido. A gente não tem tanto assim para fazer uma premiação. Tem churrascaria rodízio, tem algumas outras que foram deixadas para trás naquele momento e outras novas. Então, eu queria saber como você e sua equipe decidem qual vão ser as categorias premiadas naquele ano e o que vocês levam em conta, enfim, para ter a listagem de categorias premiadas. Então, o que a gente precisa ter é uma sensibilidade para entender o que está acontecendo no momento. Isso só é possível com esse trabalho quase religioso que a gente tem, religioso não no sentido, nesse sentido, mas de disciplinado, né? Uhum. De ir visitar constantemente, de ter fontes, de conversar com as pessoas, de acompanhar o que está acontecendo, né? E aí a gente acaba descobrindo, por exemplo, que é o momento certo, né, ter ambientes arejados, ambientes que tenham áreas abertas, né? Tem até gente comentando aqui, a Aline está comentando, excelente a ideia de inserir melhores ambientes abertos. Então, isso é muito legal, né? E então a gente tem essa preocupação quando a gente começa a pensar a categoria, porque assim, você perguntou um negócio que eu acabei não respondendo. Quando a gente termina uma edição, começa outra. Não dá tempo. A edição do ano passado e a deste ano foi exceção, porque a gente teve 3 meses fechados. Isto gerou um ônus para a gente nessa produção violento. Isto é pesado, né? Permanecer fechado é muito pesado para a gente também. E aí, o que acontece? Quando a gente está pensando nesses lugares novos, a gente pensa nos lugares novos e pensa também nas reinserções. Este ano, por exemplo, voltaram 2 categorias em restaurantes, além dessas que a gente falou que é absolutamente nova, de ambientes arejados. A gente vai premiar a estreia do ano, né? Porque tem que ter coragem de investir numa pandemia. Muita coragem. Esses negócios vinham sendo feitos desde antes, né? Então, a gente acho que tem que valorizar isso. E o restaurateur, o cara que conduz tudo, o cara que tem ideias, né? Então, a gente recuperou essas 2 categorias. Também volta mais forte, também não vou dar spoiler, fica tranquila, a categoria causa social. Esse ano, assim, vai ser um negócio... É muito emocionante essa categoria. Muito, muito. O ano passado, o Rodrigo Oliveira e a Adriana Salai me tiraram lágrimas, porque foi um negócio espetacular poder receber o Rodrigo ao vivo, com todos os cuidados, né? Todo mundo testado de Covid, a gente faz teste, toma todos os cuidados, não é uma coisa assim aleatória, né? Claro. E poder conversar. O trabalho deles, o Quebrada Alimentada, é um negócio que foi premiado no ano passado e continua neste ano, né? Eles continuam com esse projeto de alimentar na pandemia, né? Continuam, porque a gente sabe, Ale, que as dificuldades continuam, né? Elas estão aí, né? O André Sartorelli mandou uma mensagem que a gente às vezes recebe, que é incrível como o rompimento dos locais premiados aumenta muito após a publicação do guia. E aí eu queria te perguntar isso, qual que é a importância, assim, o Veja São Paulo Comer e Beber tem 25 anos, como a gente já falou, e muito raro, né, um guia gastronômico ter 25 edições consecutivas e não ter parado nem quando os restaurantes ficaram a maior parte do ano fechados. Então, assim, fechados. Qual que é a importância de um guia desse para a cidade de São Paulo, para a gastronomia paulistana, que a gente é crítico, né, faz a crítica, mas assim, somos apaixonados pela gastronomia paulistana, e apaixonados pela comida paulistana, pelos chefes, e a gente quer que todo mundo prospere, enfim. Mas o que é importante? Eu acho que ele falou uma coisa certa, a gente às vezes recebe esse tipo de mensagem, né? Que aumentou o movimento, enfim. Eu sempre fui aquela que eu gostava de pegar a Veja São Paulo Comer e Beber e falar assim, não, agora eu vou pegar a lista de todos os premiados e vou, todo final de semana, quero ir a um, né? É uma coisa, é muito gostoso de fazer isso. Não, é maravilhoso. As pessoas que vão seguir, né, o guia aí, vou visitar esses premiados, esses indicados, eu quero ter minha opinião, etc. Às vezes as pessoas já visitaram algumas coisas, mas eu acho isso formidável, né? Formidável. Eu queria mandar um beijo só para as pessoas que estão entrando, Valéria, não sei o que, todo mundo está mandando coraçãozinho, não dá para eu ver muito, mas eu achei um negócio divertido ali, antes de eu terminar de responder. Alguém diz assim, dá um spoilerzinho, não tem problema. Não, tem problema sim. Amanhã, quinta-feira, a partir das 19h15,
9h15, no YouTube da Vejinha, fica sabendo de tudo. Hoje, não. A gente entrega tudo, né, Ale? No amanhã a gente Só abre amanhã. geral, mas não esperem nada antes. Então é isso. Fazer Estamos esse falando da guia... importância... Sim, não. E fazer esse guia com 25 anos, né? A gente você falou uma coisa que você falou linda aí, né? Nunca parou, nem com a pandemia. E a gente viu até guias internacionais serem interrompidos, não um nem dois, né? Sabe, que deixaram de existir durante um período por conta de força maior. E a gente foi lá e bancou. Foi uma loucura a edição do ano passado para bancar. Mas ela está aí e o guia nunca deixou de sair. Isso dá um orgulho maravilhoso. O Sartorelli comentou, eu não sei se você viu aí muito rapidamente... Acho que não consegui acompanhar tudo. Ele respondeu, ele comentou o seguinte, é que eu vejo uns piscam, assim, às vezes eu consigo olhar. Ele disse assim, as capas são muito bem produzidas. Eu queria contar uma coisa que, assim, cada foto que sai na Vejinha é discutida. Primeiro, a gente faz um planejamento de como serão as fotos, qual o estilo de luz que a gente quer, as referências internacionais que a gente busca. Não, a gente não copia absolutamente nada, a gente busca as nossas referências. A gente procura entender e discutir, né? Eu, junto com a equipe de gastronomia e os designers da revista, né? Esse ano preciso agradecer imenso a Juliana Bueno, que teve um trabalho incrível, né? Bom que a gente registre aqui, né? Então... Cada foto é pensada mesmo, né? Não é assim, a gente, antes de pautar o fotógrafo para fazer aquilo, tem uma grande pré-produção. Que roupa vai ter que usar, que elementos tem que aparecer, é doce, é salgado, o que é principal do prato. Então é uma pré-produção também muito grande antes de efetivamente a foto acontecer, né? Veio uma ligação, aquelas coisas que você não espera. Devia ter tido coisa. As pessoas ligam no meio da live, mas tudo bem, estou aqui de volta. Ali, repete o que você falou, que desculpa, eu perdi. Não, que cada foto tem uma pré-produção muito grande, né? Então, assim, você se reúne e antes da foto efetivamente acontecer, é assim, é doce, vai ter algum elemento de doce, vai ser o chefe, a principal foto, vai ser o prato, que tipo de roupa vai colocar, qual ambiente cênico vai se usar, qual vai ser a luz. Então, é uma pré-produção muito grande até o dia da foto, efetivamente. E mesmo, às vezes, no dia da foto, dá muita coisa certa, muita coisa errada, e a gente ali se vira nos 30, né, como a gente aprendeu a brincar com o Faustão, a gente vai corrigindo, né? Na hora o fotógrafo e a designer vão tentando direcionar depois do que foi falado para eles o que tinha que ser o resultado, vão falando. Então, isso é muito legal de como é o cuidado dessa edição final da revista do Comer e Beber, que é uma revista, é um guia realmente para ano, tanto que a gente chama de guia 2021-2022, porque ela se estende até o ano que vem, até o próximo, né? Não, e ali uma coisa é certa, né? A gente imagina que a gente vai a todos os endereços antes, para que as pessoas possam se dar bem. A gente não só visita, como a gente avalia e estrela. Então, você tem um processo, né? E aí, respondendo uma outra coisa que eu vi que piscou do Sartorelli, que está impossível, a capa desse ano tá linda. A capa desse ano é um negócio, gente. Mas é um negócio que, se eu pudesse mostrar para as pessoas, eu estava estampando essa capa. Não fui eu que fotografei, foi uma pessoa que fotografou. Não posso falar nada, porque se eu falar, entrego aqui também spoiler. Quase eu solto. Porque a pessoa não pode saber. A pessoa que fotografou, quase porque, que eu aliás, falo. também tem isso, né? A gente tem que falar isso. É o seguinte, quando a gente manda o fotógrafo para fazer o restaurante, o bar, a pizzaria, o que seja... essas pessoas não sabem que elas são ganhadoras, porque são fotografadas mais do que só os ganhadores. Então, as pessoas não sabem quem são os ganhadores, né? Então, a pessoa que vai ver ali a foto dela, o prato dela na capa, vai tomar um susto, porque ela não sabe que o prato ganhou e ela não sabe que essa pessoa é vencedora também. Isso eu acho também muito legal. Né? Então, a Ana Barros está comentando aqui que ela achou que tem várias capas lindas, né? Eu também, eu sou muito suspeito. Isso que a Lê falou, a gente manda fotografar todos os finalistas. Então ninguém sabe quem é. A gente toma... Não adianta pedir spoiler. Não adianta pedir spoiler. Isso porque você nem quem é. As pessoas estão assim não, spoiler demais. não.
E eu, assim, eu tenho que me controlar, porque eu tô tão, assim, tão feliz com mais esse trabalho, 25º, eu tô desde o primeiro número, né, no guia, e essa é uma coisa que, assim, tem hora que você não cabe dentro de você, não por nenhum ego, por nenhum orgulho, nada disso, mas Mas é pelo pelo resultado do prazer de trabalho, né? fazer. Uhum. Exato. A gente conversa muito sobre isso, né, Ale? A gente está revisitando 25 anos, né? Assim, as datas redondas sempre são ali o momento da gente parar, ver o que foi feito, ter orgulho do que foi feito, ver o que pode mudar para frente. E acho que nessa revisita aos 25 anos, a gente achou umas preciosidades, na minha opinião, que é assim, o preço do chopp do Bar do Léo. Acho que era R$ 1,50, não me lembro agora de cabeça, o Saulinho que deve estar aqui vendo a gente, depois me corrige. O restaurante da Rita Lobo, que a Rita Lobo, muita gente não sabia, por exemplo, que a Rita Lobo já teve um restaurante em São Paulo. E até quando a gente colocou nas redes sociais, foi um sucesso tremendo, né, Arnaldo? Não, bombou. Bombou. Recordar é viver. As pessoas amaram. Bom, vamos falar do evento de amanhã? Deixa eu só falar uma coisa Claro. que a gente é importante. Gente, nós vamos ter esse ano uma coisa muito especial que se chama Menu Comer e Beber Experience. Né? Não, Comer e Beber Experience, não tem menu, porque tem menu também. Então tem Comer e Beber Experience esse ano. E a gente vai fazer em 60 endereços da cidade, né? Que agora a novidade é essa. Por que Experience? Vai ser também em bares e endereços de comidinhas, lanchonetes, hamburguerias, docerias. Em restaurantes você vai encontrar um menu com entrada, prato, sobremesa, preço fixo, almoço e jantar. E você vai encontrar combos com preços variados em comidinhas e em bares. Então, assim, além de tudo, a gente está preparando um negócio super especial para vocês. A equipe não para, trabalha-se muito, vocês Muito. não têm ideia. A Lê E a acompanha, partir do pode dia dizer vinte e isso. nove, né, outubro? Até dia 29. Até não, desculpa. A partir Exatamente. do dia 29 de outubro, né? Isso. E a gente vai ter uma live para anunciar tudo isso no dia 29 de outubro, né? Nós vamos ter pessoas convidadas e tal que vão fazer parte desse menu. E assim, tá incrível, incrível, incrível. Tá E uma a gente tem que delícia, dizer, vocês assim, vão adorar. o que é essa experiência? Às vezes tem algum restaurante que você, durante o ano, não consegue ir, não pode ir. Tem um preço especial durante esse período, né, do projeto. Então, é muito bom para vocês, às vezes, conhecer restaurantes que não conseguem durante o ano, enfim. Aliás, uma das categorias do Comer e Beber é o bom e barato, que é, assim, também sucesso, né? A gente não falou dela, mas também é um sucesso a categoria bom e barato. O Bom e Barato vai ser o tema da minha conversa amanhã no boletim da CBN. Toda quinta eu estou na CBN ao vivo, né? Aquilo não é gravado, eu entro ao vivo com a Débora Freitas e o Fernando Andrade, que são pessoas para quem eu mando meu mais carinhoso abraço nesse momento, que me acolheram super bem. Quem me convidou para ir para lá foi a Fabiola Cidral, uma querida que hoje está no UOL, e eu tô lá na CBN toda quinta-feira, né, para dar dicas. E este último mês, um mês e pouquinho, eu falei muita coisa que aconteceu nesses 25 anos. E amanhã eu vou falar da importância de bom e barato. Por quê? Porque é importante que as pessoas consigam ir aos lugares, né? Então, alguém disse, amo gabaritar o bom e barato. Eu também amo. Quanto melhor e mais barato, melhor ainda. E a gente tem alternativas incríveis para vocês, né? Em bom e barato também. E isso eu estou falando de bares, de comidinhas e de restaurantes. Assim, nas 3 áreas grandes, macro, nossa, vocês vão encontrar coisas para se deliciar. E claro, tem os ganhadores. Eu já fui a todos os ganhadores, que eu tenho spoiler, já fui a todos, e que delícia todos eles. Acho que vai ser. Não posso falar, enfim. Olha Então, só, aí, não pode falar, olha a pelo responsabilidade. amor de Deus, você me mata. Bom, o nosso evento então é amanhã, né? Vai ser nos anos, não 2020, mas até 2019 a gente fazia uma grande festa presencial, convidava algumas pessoas, convidava pessoas importantes do setor de gastronomia, mas a partir de 2020 a gente teve que mudar esse tipo de comemoração. O ano passado foi um evento lindo, bem emocionante, né? Assim, a gente sempre comentou isso, de como ele foi emocionante. E o que a gente está preparando para amanhã também está nessa linha, né? Amanhã, a partir das 19h15, o Arnaldo já vai estar lá, vai ter um tapete vermelho com a Regina Volpato, o Raul
Raul Lemos, do Raul ex-Masterchef e Lemos, do apresentador de Masterchef. TV também como ela. E aí os dois vão estar ali fazendo um tapete vermelho, eu vou estar lá, o Arnaldo também vai estar lá. E vai ser um evento também bastante emocionante, porque a gente vai mostrando os finalistas e os ganhadores, enfim. E a partir das 19h15, no YouTube da Vejinha. Isso, a gente tem, então, bom isso que a Ali falou, as pessoas ficam muito perguntando, vai ser presencial. Ainda esse ano não é presencial, o ano passado e este ano, você vê, a gente não deixou de fazer absolutamente nada com... a gente não abriu mão de fazer nem premiação, né? Uhum. Com todos os cuidados necessários, a gente está fazendo a premiação. Então, eu espero que seja o número recorde. A gente teve, sei lá, 1.300 pessoas juntas assistindo o evento em momentos de pico, né? Foi uma coisa... muito emocionante, e esse ano eu vou estar lá e vou estar ao lado do João Vicente de Castro, que é o mestre de cerimônias. Então, estarei eu e ele apresentando, e aí não posso contar mais nada porque é spoiler. Eu posso contar uma coisa. Posso dar um spoiler? Ai, pode, medo. O spoiler de leve? Pode. Amanhã eu converso com o Saulo Yassuda e a Gabriela Moro ao vivo. Então, se vocês quiserem conhecê-los, é a hora de ficar de olho. Eu não vou falar em que momento, né? Porque já entregar até o momento. Mas tem esse spoilerzinho de leve. Já estou adiantando que vai ter um papo com eles amanhã durante a premiação, né? Então é isso, né, Arnaldo? Então a gente reitera o convite para amanhã, a partir das 19h15, no YouTube da Vejinha. Depois vai ficar gravado, é verdade. Mas o gostoso de ver ali a emoção do momento, todos os finalistas. É muito legal porque a gente vai ali com a câmera na casa ou no restaurante de cada um dos finalistas. Então fica ali vendo a emoção da hora, de como eles ficam sabendo na hora. O roteiro tá muito bonito, bem emocionante. E que depois todo mundo consiga pegar... O guia vai ficar... O guia Comer e Beber a partir de sexta-feira. Começa a chegar às bancas e às casas dos assinantes, né? Não é todo mundo que recebe no mesmo dia, na mesma hora, mas começa a ser distribuído na sexta-feira. Então já dá para pegar ali o guia e começar a escolher os estabelecimentos que você vai visitar já nesse final de semana. É isso mesmo. Então é isso, gente. A gente está reforçando esse convite. Espero vocês, quero ter vocês lá, ter esse prazer. Começa às 19h15, como a Lê falou, 19h30 a premiação. E a gente vai poder celebrar mais uma vez juntos o melhor da gastronomia de São Paulo. Esse é o grande barato da minha vida nos últimos anos. Então, e faz tempo, nos últimos... com festa 25. Muitos anos. Crítica, eu estou a 30, vai fazer 30 agora no início desse ano. Muito bem, então obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. A gente espera vocês amanhã lá no YouTube da Vejinha. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau.